é uma sessão pública, Betânia, já é de praxe que, né, você teria essa autorização para gravar. Aí é só questão quando é sigilosa, né? Na verdade, também os presentes é que teriam que assinar uma carta, né? Também nem carta. Beleza. Então, grava lá, Daniel. Não, tudo bem, então. Coloquei para gravar. E vocês conseguem ver a minha apresentação aqui direitinho? E o meu pointer? Sim. Não, então beleza. Pode começar então, né? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Jacob. E essa é a minha defesa do mestrado profissional em microbiologia aplicada, titulada como Educação em Virologia, Desafios no Ensino Básico e Desenvolvimento de Materiais Educativos, sob a orientação da doutora Betânia Paiva Drummond. Bom, a virologia, ela ganhou ainda mais destaque nas últimas décadas devido à emergência e reemergência de doenças de impacto global. Além de sua importância biomédica, a virologia ela possui uma ampla relevância científica, social e educacional, uma vez que contribui para a compreensão de mecanismos de infecções, prevenção e vacinação, vigilância epidemiológica e saúde única. Durante a pandemia da Covid-19, destacou-se a importância de ampliação da alfabetização científica da população em temas relacionados a vírus, vacinas, medidas sanitárias e saúde coletiva. Durante esse período da pandemia, foi evidente a fragilidade da compreensão pública em conceitos considerados básicos em virologia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classifica esse fenômeno como infodemia, onde há esse excesso de informações, muitas vezes erradas ou distorcidas, falsas, que podem dificultar tomadas de decisões baseadas em evidências científicas. Essa maior circulação de informações ocorre principalmente durante campanhas de vacinação, pandemias e epidemias, ou acontecimentos de grande destaque que acabam ganhando as mídias. E no contexto das arboviroses, essa necessidade se torna ainda mais relevante, uma vez que elas podem comprometer estratégias de saúde pública e impactar o comportamento individual e coletivo. As arboviroses, elas são doenças causadas por vírus, que são transmitidos por vetores artrópodes hematófagos, principalmente os mosquitos. Assim como as arboviroses, a maioria das doenças virais que afetam os seres humanos possuem origem zoonótica, que estão frequentemente relacionadas a ações antrópicas, como alterações dos ambientes, e ações que acabam interferindo na interação entre as espécies e o ecossistema. Nesse contexto, surge a abordagem One Health, né, a saúde única, onde reconhece a integralidade, né, a conexão entre a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde do meio ambiente, sendo que as arboviroses, elas estão entre as doenças virais de maior relevância para a saúde única. Dentre as estratégias de controle e prevenção das arboviroses, se destaca principalmente o manejo dos vetores, a vacinação quando disponível, e a educação em saúde, reforçando essa importância do letramento científico e também a compreensão de processos biológicos envolvidos. Bom, segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a virologia ela é abordada de forma progressiva ao longo do ensino fundamental e médio na educação básica, em temas relacionados à microbiologia, saúde, funcionamento do organismo e prevenção de doenças. Porém, historicamente, o ensino de virologia, ele vem sendo focado, trazendo os vírus apenas como agentes causadores de doenças, o que traz e enfatiza uma percepção muito limitada e reducionista desses micro-organismos. Consequentemente, essa temática é trazida de forma descontextualizada, excessivamente conceitual e focado na memorização de definições. Nesse sentido, as escolas, elas entram como papéis de extrema importância e estratégico, não apenas na transmissão dos conteúdos, mas também na formação dos cidadãos, capazes de incorporar informações científicas ao seu cotidiano, analisar criticamente os conteúdos veiculados pela mídia, identificar fontes confiáveis e tomar decisões mais responsáveis e conscientes.
Bom, durante o desenvolvimento e a participação do nosso grupo no projeto Create New, onde nós realizávamos a vigilância epidemiológica de arboviroses em Belo Horizonte, nós tivemos a oportunidade de realizar algumas exposições de divulgação científica, onde esse contato direto com as pessoas, nós pudemos perceber tanto o interesse e engajamento delas, mas também as dificuldades e carência que a população tinha em relação a temas gerais de virologia e principalmente as arboviroses. Então, esse fator foi muito importante para a gente e foi o nosso ponto de partida para essa pesquisa. Portanto, das dificuldades no ensino de virologia na educação básica, o papel fundamental das escolas na promoção da educação em saúde, das necessidades de fortalecimento da educação científica e também a necessidade de ampliar a alfabetização científica, além da relevância das arboviroses como problema de saúde pública, não apenas no Brasil, mas no mundo, e a necessidade de contribuição na prevenção dessas arboviroses, o objetivo geral desse trabalho, ele é compreender os principais desafios enfrentados por professores e estagiários em virologia no ensino básico e subsidiar a produção de materiais educativos. Objetivos específicos é aplicar um questionário a professores e estagiários da educação básica sobre os principais desafios enfrentados no ensino de virologia, também analisar os dados coletados e identificar as dificuldades e desafios encontrados no ensino de virologia, e, por fim, subsidiar a produção de materiais paradidáticos e educativos a serem utilizados em sala de aula ou em exposições educativas. Bom, nós decidimos fazer essa apresentação dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo, focado na análise da percepção dos professores sobre o ensino de virologia na educação básica, e o segundo, focado no desenvolvimento dos materiais educativos sobre virologia. Então, do primeiro capítulo, foi realizado a metodologia, foi feita a análise da BNCC, a fim de identificar as temáticas que estão relacionadas à virologia. Com isso, foi feita a categorização das habilidades e competências, a fim de comparar o que está na base curricular com a prática dos docentes. Foi elaborado o questionário, e esse questionário, ele teve 5 eixos principais, que focaram na formação do docente, abordagem do conteúdo em virologia, dificuldades no ensino, interesse dos estudantes e sugestões para o aprimoramento da prática pedagógica. E com isso foi feita as análises estatísticas, descritivas e qualitativas. Bom, a amostra ela foi do tipo não probabilístico, por conveniência, composta por professores e estagiários que fossem maiores de 18 anos e que atuassem no ensino básico. Para calcular o tamanho amostral, nós utilizamos essa fórmula que é utilizada em estudos descritivos, no qual a nossa margem de erro esperadas era trabalhar entre 5% e 10%, porém, devido à quantidade de resposta que nós tivemos, nossa margem de erro está aí em 8,3%. A coleta de dados, ela foi realizada por meio de um questionário online, e a sua divulgação foi via e-mails institucionais, redes sociais e também até contatos diretos com esses profissionais. A participação na pesquisa, ela foi voluntária e anônima, mediante a leitura e concordância do TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E após a aprovação do Comitê de Ética, a pesquisa foi realizada em outubro de 2025 a março de 2026. Foi feita a análise estatística descritiva, frequências absolutas e relativas, a organização foi feita por meio de tabelas e gráficos, foi realizado o teste Q quadrado, levando o nível de significância de 5%, e a interpretação das questões qualitativas abertas, foi utilizado um método de Birding. Bom, dos resultados dessa parte, nós podemos observar que a abordagem em virologia, ela não é um conteúdo isolado na BNCC, ela é de forma transversal, podendo às vezes ser tratada de forma direta, onde a virologia ela é abordada de forma explícita de vírus, doenças virais, vacinação, mecanismos de transmissão. Pode ser trabalhada também de forma indireta, onde a virologia serve para contextualizar temas mais amplos, e até de forma instrumental,
onde a virologia fornece bases conceituais como noções de escalas. Então, a virologia, primeiro, se inicia no 4º ano do ensino fundamental 1, na temática de ciências da natureza, onde os alunos são apresentados aos micro-organismos, a transmissão deles e prevenção. Ampliando para no 6º ano já do ensino fundamental 2, onde eles são apresentados às células como unidades estrutural e funcional dos seres vivos. No 7º ano, a virologia é focada em análise de indicadores de saúde pública e discussões relacionadas à importância da vacinação. Nos anos finais do ensino fundamental 2, no 8º ano, é focado nas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e, por fim, no 9º ano, na temática de matemática, a virologia, ela permite ser trabalhada como escala microscópica devido ao tamanho dos vírus em comparação às células. No ensino médio, na temática de ciências da natureza e suas tecnologias, a temática ela é retomada, porém de uma forma bem mais conceitual, onde, por exemplo, analisar níveis de organização da vida e também discute as implicações sociais e do conhecimento científico. Bom, com base nessa análise da BNCC, foi elaborado o questionário com 24 questões, todas opcionais, sendo 17 questões de múltipla escolha e 7 discursivas, né, abertas. O formulário foi feito pela plataforma Google Forms, e nós tivemos um total de 139 respostas. Bom, dessas 139 respostas, 42% são professores e 27% estagiários. A prevalência da faixa etária desses participantes foi de 21 a 30 anos, e com 56% autodeclarados brancos. Em relação à formação acadêmica, 103 dos participantes possuem formação inicial em ciências biológicas, enquanto os outros participantes possuem formação em diversas outras áreas, como pedagogia, história, geografia, entre outros. Isso é condizente com a realidade educacional brasileira, onde o ensino de ciências, ele não necessariamente precisa que o docente tenha a formação em ciências biológicas, mas eles podem ter essa formação em áreas mais generalistas, e principalmente nos anos iniciais do ensino. Em relação à atuação profissional, 57% desses participantes atuam no ensino fundamental e 80% deles possuem vínculo com a rede pública. Então, em relação a essas variáveis sociodemográficas, autodeclarados brancos atuando no ensino fundamental e vínculo com a rede pública e formação inicial em ciências biológicas, essas características não foram levadas como critério de inclusão ou estratificação amostral. E como a amostra era por conveniência, não foi possível manter um controle de proporcionalidade entre esses grupos, mostrando uma limitação do estudo, uma vez que existe esse viés de representatividade e onde as análises devem ser feitas de forma cautelosa, uma vez que trago a percepções de um grupo específico de participantes e não podendo trazer de forma generalizada para toda a população de docentes. Porém, mesmo assim, o estudo ele mostrou-se tendências relevantes e de sustentar discussões consistentes. E de perspectiva futura, para estudos assim ou semelhantes, seria de aplicação da diversidade amostral e o uso de estratégias de amostragem mais estratificadas, pensando nessas características. Bom, quando perguntado para os participantes se eles receberam formação adequada para abordar a virologia com segurança em sala de aula, 42% responderam que sim, receberam formação adequada, ao passo que 37% responderam que de forma parcial. Isso mostra para a gente a existência de lacunas formativas nessa formação inicial, que pode interferir na prática do docente em sala de aula. Então, nós nos questionamos se a formação acadêmica ela influencia a percepção dos docentes quanto à adequação da formação percebida para abordar a virologia.
realizamos o teste aqui quadrado, e a nossa hipótese foi corroborada, e aonde nós podemos ver aqui no gráfico que os participantes que possuem formação em ciências biológicas, representado de azul, tendem a relatar maior percepção de formação adequada quando comparados aos profissionais que possuem formações em outras áreas. Dos participantes que abordam virologia, relataram, né, com maior frequência abordar de forma parcial, representando 55%, indicando que, apesar da virologia estar presente nas escolas, ela ocorre de forma irregular, podendo comprometer a continuidade e aprofundamento do conhecimento na temática por parte do aluno. Então, também nós nos questionamos se há diferença nessa frequência de abordagem de conteúdos de virologia entre docentes com formação em ciências biológicas para outras formações. E também a nossa hipótese foi corroborada, indicando que os docentes com formação em ciências biológicas, eles abordam conteúdo de virologia com maior frequência nas escolas. Foi também questionado aos participantes se eles consideravam que os alunos tinham interesse na temática de virologia, e 51% responderam que às vezes, ou seja, de forma parcial. E então nós fizemos uma análise para entender se há associação entre a frequência com que os docentes abordam os conteúdos de virologia e o interesse dos alunos. Então, aqui nós podemos perceber que quanto maior a frequência, está relacionada, sim, ao maior interesse percebido dos alunos. Isso também indica que o interesse desses alunos, ela não é fixa, podendo ser influenciada pela prática do docente, né, tanto pela frequência com que a virologia é abordada, quanto também a forma como ela é abordada. Nesse gráfico aqui, nós podemos ver o conteúdo de virologia, onde é mais lecionado, né, mais trabalhado por níveis de ensino. Nós podemos ver que se concentra principalmente no ensino fundamental 2, destacando aí o 7º ano, seguido do ensino médio. Então, isso daqui mostra que há um alinhamento com a BNCC, onde o conteúdo de virologia ele pode ser abordado de forma mais direta no ensino fundamental 2, porém esse gráfico aqui mostra também que o ensino de virologia ele não é tratado de forma contínua, se concentrando em etapas de ensino. E isso pode dificultar a construção desse conhecimento progressivo de virologia nas escolas. Nesse gráfico aqui, nós temos algumas temáticas relacionadas à virologia, onde de azul, onde nós temos uma comparação de, por exemplo, azul representando os conteúdos que os professores lecionam com maior frequência, e aí destaco que são as doenças causadas por vírus e também a prevenção em vacinação. De vermelho, nós temos representando as temáticas que eles não trabalham, mas que eles gostariam de abordar. E amarela, as dificuldades dos alunos, no qual essas duas prevaleceu as temáticas de mutações e variantes virais, ciclos de replicação viral e vírus e suas características. E esse resultado aqui, ele é condizente com um trabalho publicado do Amado em 2022, que apesar dele não ter essa temática de mutações e variantes no questionário dele com os professores, prevaleceu também as temáticas de ciclo de replicação viral e vírus e suas características. Apesar de não estar explícito na BNCC, esses conteúdos que tiveram a maior dificuldade por parte dos alunos, eles são tratados de forma indireta, de forma superficial e diluída em habilidades mais amplas. Isso somado ao elevado grau de abstração dos conteúdos e a própria natureza dos vírus também, que não segue a classificação padrão, né, de seres vivos, contribui para uma menor frequência dessas temáticas em sala de aula. Bom, quando perguntado se os participantes consideravam que os materiais didáticos em virologias eram adequados,
prevaleceu com 55% que responderam que não são adequados. E aqui no gráfico nós podemos perceber que de verdinho as respostas dos professores e de verde mais escuro a resposta dos estagiários, e essa é uma percepção que é tanto dos professores quanto dos estagiários também, dos materiais não serem adequados. Então, um questionamento que nós fizemos é se a formação acadêmica dos docentes estaria associada a essa percepção de adequação dos materiais didáticos. Porém, o teste, ele não corroborou com a nossa hipótese, e nós concluímos que tanto docentes com formação em ciências biológicas, quanto aqueles de outras áreas, apresentam uma percepção similar em relação a essa adequação dos materiais e recursos disponíveis. Nesse gráfico, nós temos destacado tópicos de principais desafios ao ensinar virologia, onde destaco aqui a falta de recurso didático adequados, a complexidade dos conceitos, falta de espaço no currículo escolar e conceitos abstratos. Isso indica para a gente que a dificuldade no ensino de virologia, ela não se restringe apenas à complexidade desses conceitos, mas também às condições de ensino. E, além disso, a natureza abstrata, somada à necessidade de conhecimento prévio mais consolidados, demanda do professor, do docente, estratégias mais elaboradas, estratégias pedagógicas mais diversificadas. Porém, entretanto, limitações estruturais também, somadas à escassez de recursos, restringe a diversificação de práticas pedagógicas, favorecendo a manutenção desses desafios e dificuldades no ensino de virologia. Foi questionado também aos participantes quais recursos eles gostariam de ter para melhorar o ensino de virologia. E prevaleceu com uma certa significância os modelos físicos de vírus e suas estruturas, e jogos ou atividades lúdicas. Esse resultado também é compatível com o mesmo trabalho do Amado 2022, onde ele também encontrou essas mesmas respostas prevalecendo como recurso. E isso mostra para a gente que a visualização tridimensional, como esses modelos físicos e ilustrações, serve para a mediação do conhecimento dessa temática que é considerada abstrata. Bom, e quando questionado também aos professores sugestões para melhorar o ensino de virologia, nós fizemos a análise das respostas e elaboramos essa nuvem de palavras que, quanto maior a palavra e mais destacada, foram mais frequentes essas respostas. Então, nós temos aqui, por exemplo, currículo escolar e carga horária, que indica para a gente essas limitações estruturais, metodologias ativas e aulas práticas, também que mostra a busca desses docentes por estratégias de aprendizagens de formas interdisciplinares, e destacado aqui principalmente os materiais didáticos e recursos didáticos, que mostra a necessidade de adequação e disponibilidade desses recursos, que muitas vezes não estão disponíveis nas escolas. As considerações finais desse capítulo, então, foram que o ensino de virologia, ele ainda assim apresenta desafios na educação básica. A formação acadêmica dos docentes influencia diretamente a frequência de abordagem da virologia em sala de aula. Uma maior frequência de ensino esteve associada, sim, ao maior interesse dos alunos, e as principais dificuldades dos alunos foram nas temáticas de replicação viral, mutação e mecanismos de infecção. Bom, o capítulo 2, então, focado no desenvolvimento de materiais educativos, a fim de suprir essas lacunas identificadas no primeiro capítulo e também de forma paralela, foi desenvolvido livros ilustrativos, um vídeo educativo, jogo de cartas, uma exposição interativa e um site para divulgação científica e disponibilização dos materiais desenvolvidos. Para essas etapas, todas foram utilizadas algumas ferramentas de apoio, destacando principalmente o ChatGPT para a geração de imagens por inteligência artificial, e o Canva, que foi a plataforma onde foi montado o material. Todas as plataformas, elas possuem versões gratuitas,
Porém, apesar de não necessário, eu utilizei a versão paga dessas duas plataformas devido a algumas limitações, como, por exemplo, o ChatGPT ele possui um limite de quantidade diária que você pode gerar essas imagens. Então, a fim de otimizar esse processo, foi utilizada a versão paga, mas não sendo necessário. Então, foi desenvolvido 3 livros, no qual nós quisemos trazer uma narrativa progressiva que tivesse essa lógica sequencial, que fosse de fácil compreensão e trouxesse também uma aprendizagem mais visual, uma vez que o nosso público-alvo aqui nesse material foi principalmente alunos de ensino fundamental. Além disso, esses materiais, eles possibilitam adaptações de linguagem, dependendo do público-alvo que você for trabalhar, e a temática que você estiver trabalhando também. E esses livros, além disso, eles podem ser trabalhados de forma isolada ou de forma sequencial, como se fosse uma trilogia. Vale ressaltar também que esses materiais, eles encontram-se disponíveis em português, espanhol e inglês. Bom, entender vírus é entender biologia celular, uma vez que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, esse primeiro livro, chamado A Cidade Dentro de Você, foi focado em trazer as células e as organelas e suas funções de uma forma facilitada nessa compreensão. Então, nós fizemos uma analogia como se as células fossem cidades e as suas organelas serviços e fábricas dentro dessa cidade. Isso, nós tivemos o intuito de formar uma base conceitual para um entendimento posterior dos vírus e de mecanismos de infecção que seriam abordados no segundo livro. Esse segundo livro, chamado Aventura Viral, ele sim foi focado nos vírus, as estruturas, a diversidade e as diferenças dos vírus com as células. E seguindo a mesma sequência narrativa do primeiro livro, nós fazemos uma analogia aqui com os vírus como robôs que invadem essa cidade-célula e utilizam os recursos dessa cidade, as fábricas, para produzir mais vírus-robôs. E nisso, de forma lúdica, entender o mecanismo e ciclo de infecção viral. No terceiro livro, Proteja-se Quem Puder, Vacina em Ação, o foco foi abordar o sistema imunológico, destacando aí um mecanismo de proteção das nossas células de defesa em nos defender, né, desses patógenos. Também a vacinação, os tipos de vacina e a importância da imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Além da necessidade de mantermos outras formas de prevenção, principalmente quando a vacinação ela não está disponível. Foi também desenvolvido um vídeo, esse vídeo possui o mesmo conteúdo do primeiro e do segundo livro, porém em um outro formato, né, audiovisual, onde nós trazemos algumas dublagens e elementos gráficos e de animações, e esse material ele foi publicado na plataforma do YouTube, a fim de ampliar o alcance desses materiais e também atingir outros públicos. E também nós apresentamos esse material durante a exposição Desvenda Vírus, que aconteceu no Congresso Brasileiro de Virologia do ano passado, 2025. Outro recurso pedagógico desenvolvido foi o jogo de cartas, chamado Arbocard, onde foi baseado esse jogo, eu não sei se vocês conhecem, mas no jogo de Pif, ou em alguns lugares chamado de Pif-Paf, onde o objetivo do jogo é formar 3 trincas com as cartas. Aqui o jogo é focado nas arboviroses e o nosso intuito foi que pudesse ser possível compreender os ciclos de transmissão, ciclo silvestre, ciclo urbano, o reconhecimento dos arbovírus, principalmente o vírus da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, os vetores, tanto urbano e silvestre, e os hospedeiros, além da importância da vacinação quando disponível. O nosso público-alvo desse material aqui foi principalmente alunos do ensino ensino médio, e nós quisemos trazer representatividade através das figuras, das imagens, das cartas, trazendo diversidade e inclusão social a fim de evitar estereótipos, e também nas cartas dos primatas não humanos, nós quisemos apresentar também
os primatas que são nativos do Brasil e enaltecer, né, valorizar a fauna brasileira. Foi realizado também uma exposição interativa, no qual nós recebemos um convite muito legal para participar do Projeto Ambientar de 2024. Foi um convite da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de BH, que contava com ações educativas ambientais nos parques. Essa exposição foi titulada como Conexões na Natureza, uma jornada educativa pela saúde única, no qual só foi possível, primeiramente, graças ao convite da Nádia, uma querida, e a uma equipe gigantesca, né, nosso grupo de pesquisa, que ajudou tanto no no desenvolvimento desses materiais, mas também ativamente na própria exposição nos parques. Então, eu agradeço muito, eu não vou ler o nome de todo mundo, porque são bastantes, mas fica meu agradecimento. Essa exposição, ela teve como foco a rede vírus, vetor e hospedeiro. Então, no primeiro setor, nós focamos em abordar quem são os arbovírus, como eles são transmitidos e a diferença entre ciclo urbano e ciclo silvestre. Desenvolvemos vários materiais relacionados. No setor dos vetores, nós focamos em trazer a diferença do mosquito urbano Aedes aegypti para os mosquitos silvestres, sabetes e aemagogos, além do ciclo de vida dos mosquitos e sua forma de prevenção. E para fechar esse ciclo, no setor dos hospedeiros, nós quisemos trazer os primatas não humanos, fazendo uma menção importante do papel deles como sentinela da febre amarela, e nós quisemos também destacar o comportamento e o estilo de vida que esses animais têm, devido a um fato que é muito recorrente nos parques de forma geral, que é a de ofertar alimento para os animais silvestres, então, que não pode, não é permitido, mas é muito frequente, e então a gente quis mostrar o risco que essa simples atitude tem, tanto para os animais quanto para a gente, inclusive via de transmissão de doenças, como o vírus da herpes, vírus da raiva. Desenvolvemos diversos materiais também relacionados a essa temática. No total, foram realizadas, entre os anos de 2023 a 2025, 17 exposições, em diversos parques urbanos e em outros eventos científicos. Nós tivemos a gente atingiu um público de mais de 1.135 pessoas, e apesar da gente não ter um questionário, um formulário de avaliação, nós tivemos um feedback muito positivo do público, e que também eu posso destacar uma pesquisa do Dias e Batista de 2021, que também teve esse resultado positivo e mostrou que esse tipo de ações pedagógicas, eles favorecem o engajamento e a promoção na educação em saúde, não só entre os alunos das escolas, mas também com a própria comunidade. Foi desenvolvido também o site para divulgação científica, mas principalmente para a disponibilização dos materiais didáticos desenvolvidos durante esse mestrado, de forma online e gratuita. Além disso, nós também estamos utilizando o site para a divulgação de materiais externos, como, por exemplo, materiais que são desenvolvidos por alunos de disciplinas da própria professora Betânia. E as considerações finais desse trabalho foi que nós desenvolvemos esses produtos educacionais para fortalecer o ensino de virologia. Nós reforçamos o potencial e a importância do mestrado profissional na integração entre pesquisa, ensino e aplicabilidade social. Os produtos desse mestrado apresentam uma proposta de aproximação entre o conhecimento científico e a realidade brasileira, e a realidade escolar, desculpa. O fortalecimento do ensino de virologia, ele depende de abordagens mais acessíveis, contextualizadas e socialmente relevantes. Das outras atividades desenvolvidas durante o mestrado, eu pude publicar um artigo na revista PLOS, no qual eu sou o primeiro autor, relacionada a essas exposições,
nos parques, no qual recentemente nós recebemos um convite para fazer a apresentação desse trabalho no Congresso Internacional da Sociedade de Doenças Tropicais Negligenciadas, que será realizado neste ano de 2026, em junho. Também pude participar como coautor de outros trabalhos publicados pelo nosso grupo de pesquisa. Tive a honra e a oportunidade de fazer parte do projeto Create New, onde foi focado nas investigações de vírus zoonóticos e arbovírus em vetores artrópodes e hospedeiros vertebrados em Minas Gerais, Brasil, e no qual eu tenho muito orgulho, assim como também eu pude participar do projeto de reserva extrativista do Lago do Cuniã, em Rondônia, do ICMBio, onde eu pude fazer parte do monitoramento e manejo de crocodilianos. Pude também apresentar diversos trabalhos, tanto no ano de 2024 e no ano de 2025, em eventos científicos, onde eu destaco 2, principalmente, sendo esse primeiro de 2024, que foi realizado durante o 2º Congresso de Biólogos da 4ª Região, onde eu fui premiado como o 3º lugar, melhor apresentação oral, na área de educação. E esse trabalho de 2025, ano passado, durante o 12º Simpósio de Microbiologia da UFMG, onde eu pude ser contemplado como o 1º lugar de melhor pôster na área de microbiologia geral e ensino. Também tive a honra e a oportunidade de fazer parte da Sociedade Brasileira de Virologia como secretário, onde estou atualmente e iniciei lá em abril de 2025. Com isso, eu pude fazer parte da organização de alguns eventos científicos por parte da sociedade, como o Congresso Brasileiro de Virologia e alguns cursos de formação. E também eu realizei alguns cursos de forma complementar. Eu gostaria muito de agradecer aos participantes da pesquisa que responderam o questionário, e tornando possível essa pesquisa, a banca avaliadora, incluindo o Rodrigo e a Estofela, que eram os suplentes, a minha orientadora Betânia Paiva Drummond, uma querida, ao programa do mestrado profissional, só tenho a agradecer, o apoio também de algumas pessoas que foram muito importantes, não só no trabalho, mas como a Nádia, por exemplo, que, enfim, eu vou começar a chorar. Agradeço também algumas instituições e agências de fomentos que colaboraram, né, na pesquisa. E gostaria de fazer os agradecimentos pessoais, primeiramente à minha família, que é a minha base, né, não tem como, meus valores foram eles que me deram, então eu só tenho a agradecer, são pessoas que são muito importantes na minha vida, aos meus amigos também, que eu fui fazendo ao longo dessa jornada da vida, só tenho a agradecer, são pessoas que, independente do que elas me chamarem, me convidarem para fazer, eu vou topar, porque eu sei que o importante é estar com elas e é ali que eu quero estar. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês que me ajudam todos os dias. Agradecer também ao Laboratório de Vírus, que me recebeu assim de uma forma inexplicável. Uma pessoa que eu cheguei no primeiro dia no laboratório tão perdidinho, tão sei lá, bem confuso do que, né, do que estava acontecendo. Eu não vim da área do laboratório, né, estava mais relacionado ao campo. Fiquei tão feliz de estar ali que eu fui tirar uma foto na varanda para mandar para minha mãe, e eu mandei no grupo que tinha os professores do laboratório. Foi a primeira vergonha que eu passei, de muitas, mas eu agradeço porque eles me aceitaram de uma forma sem palavras, porque todos são muito carinhosos, estão sempre abertos e dispostos a ajudar, então muito obrigado a todos. Agradeço ao grupo nosso de pesquisa, o Arbotim, que é uma equipe que eu não tenho palavras, que é, assim, surreal. Todo mundo se dá muito bem e todo mundo ajuda um ao outro. Eles não sabem, mas
esses 2 anos, ele sabe assim, metade, mas esses 2 anos de mestrado foi eu passei por alguma das situações mais difíceis, assim, que eu tive, e eles esteve presentes em cada momento que eu precisei, seja me dando carona, para que no outro dia, eles nem sabem, mas que para o outro dia eu poder voltar para a UFMG, às vezes me oferecendo a casa delas para eu ficar, dormir, e eu não tenho como agradecer vocês, todos vocês são muito importantes para mim, e muito obrigado a todos. E eu não poderia deixar de fora essa pessoa que é muito especial para mim, que é a Betânia, minha orientadora. Betânia, você sabe que eu sou muito ruim de memória, muito péssimo, mas tem 2 momentos que eu faço questão de lembrar e de eu não esquecer. O primeiro relacionado a essa dessa chinela Havaianas, que foi um dia muito, muito importante para mim, no qual eu senti que você era minha mãe, e que era uma relação que eu gostaria também de ter com a minha mãe, então foi muito importante para mim esse dia. Outro momento foi quando, assim que a gente publicou o artigo relacionado às exposições, a gente saiu para comemorar. Eu não sei porquê, mas eu decidi abrir um pouquinho da minha vida com você, e eu pude ver na lágrima dos seus olhos ali o quanto de orgulho você tem em mim, mas não só em mim, em todo esse grupo. E eu não tenho palavras para agradecer, você acreditou em mim, você viu um potencial que eu mesmo não via. Eu queria muito me ver da forma como você me enxerga. Então, assim, eu só quero agradecer por tudo, você sempre me ajudou. E é isso, eu não vou me alongar muito. Então, muito obrigado. Parabéns, Daniel, pelo seu seminário. Agradeço suas palavras. E se eu sou mamãe desnaturada. Porque no dia do amigo oculto eu troquei. Minha cabeça tão ruim, eu li Gabriel, li Daniel e comprei o chinelo para Gabriel. Mas depois nós resolvemos, né, Daniel? Resolvemos, e foi a melhor coisa que aconteceu.